Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, amém? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual o momento, a hora do dia que você vai ver esse vídeo, amém? Estamos aí se aproximando aí do Natal, né? Uma data comemorativa, uma data que simbolicamente nos faz relembrar do nascimento do Filho do Deus Altíssimo, né? E glória a Deus por ele ter nascido, aleluias. Ele nasceu, ele viveu, ele sofreu, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e reina e sempre reinará para todo sempre, aleluias. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso para a honra e glória do nome dele, amém? Glória a Deus por isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, aleluias. Eu quero enfatizar, irmãos, um texto que nesses últimos dias tem incomodado muito ao meu coração. Esse texto bem conhecido, muito citado, muito pregado, encontra-se em Tiago capítulo 2, a partir do verso 13 ao 26. A palavra do Senhor vai nos dizer que no dia do juízo não haverá misericórdia para quem não usou de misericórdia, pois a misericórdia triunfará sobre o juízo. Aleluias. E a partir do verso 14 vem falando ali sobre a fé e sobre as obras, né? E ele vem decorrendo, vem falando. E eu encontro, irmãos, uma situação maravilhosa, que é a junção de duas coisas da Bíblia, duas coisas importantíssimas para a vida de qualquer cristão, que é a junção delas, que é a fé e que é as obras. E ele vem falando, decorrendo no texto, que se uma pessoa está nua, precisando de seu mantimento ali cotidiano, nós vamos tão somente dispensá-los, liberá-los e dizer: vão em paz, vou orar por vocês, porque Deus ele vai providenciar roupa para vocês. Aleluias. Que proveito há nisso? Ou então, se uma pessoa chega em nós e diz que está precisando de alimento, vamos tão somente olhar e dizer: vão em paz, Deus vai providenciar o pão para a mesa de vocês. Que proveito também há nisso. Amém? E o texto ele vai decorrer e vai citar dois exemplos bem conhecidos de todos nós, que faz a gente pensar um pouco sobre isso. Primeiro cita o exemplo do nosso pai da fé, Abraão, falando ali um texto bem conhecido, que Abraão ele obedeceu ao Senhor e ele foi para sacrificar a sua primícia, seu primogênito Isaac. E a Bíblia nos conta que ele foi a sacrificá-lo e no último momento o anjo apareceu e disse ali a ele que ele podia parar porque ele era um homem que temia ao Senhor. Amém? E a Bíblia nos conta que por a obediência de Abraão e pela essa justificação, não tão somente, olha o mistério, não tão somente pela fé, não, pelas obras ele foi justificado, aleluias, e isso lhe foi imputado, creditado como justiça, amém? O outro exemplo bem conhecido, também bastante pregado e citado, é o da meretriz Raabe, falando ali que ela ocultou ali os espias ali em Jericó, né? Texto bem conhecido também, muito falado. E também isso também foi a sua justificação, não através tão somente da fé, em ter a fé ali em que Josué era um homem de Deus, que ia mudar a sua vida, a sua trajetória, a vida dos seus, mas não foi então somente a sua fé. Foi as obras que ela fez em ocultar aqueles espias que também transformou e mudou a vida daquela mulher. Amém? O que eu quero dizer com isso? Duas situações diferentes, uma de Abraão, outra situação ali da meretriz Raabe. E para fechar o texto, o verso 26, um versículo que eu amo particularmente, que ele diz assim: assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras ela é morta. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre isso, rapidamente. A fé, irmãos, ela é a certeza das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera.
A fé é você esperar o inesperado, ver o invisível e acreditar no inacreditável. É crer no impossível, isso é fé. Mas as obras eu vejo como um serviço prestado aos irmãos. Lembro-me daquele versículo onde Jesus, ele diz que veio servir e não ser servido. Eu vim servir e dar minha vida em resgate de muitos. Aleluias. Então, esse serviço eu vejo como obras. Irmãos, eu vejo muita hipocrisia nos dias atuais em pessoas que simplesmente... Não, eu vou orar por você, irmãos. Chega uma pessoa em outra, irmão, eu estou precisando pagar um aluguel. Eu estou precisando pagar uma conta de luz. Eu estou precisando pagar uma conta de água. E eu vejo muita hipocrisia de pessoas que tão somente dispensam essas pessoas dizendo: eu vou orar, eu vou apresentar diante de Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Irmãos, eu sei que a oração é uma grande ferramenta do cristão. Eu sei que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas, irmãos, uma coisa eu vou falar para vocês do fundo do meu coração. Não foi a oração de Raabe, não foi a fé de Abraão que os justificaram. Foi as obras deles que os justificaram eles. E que mudaram a vida e a história de cada um deles. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Irmãos, mais vale uma atitude do que 1000 palavras. Amém? Muitas vezes, irmãos, o que é preciso fazer são atitudes. Muitas vezes é preciso, além da oração, entrar a ação, irmãos. Falta muita ação no meio do povo de Deus. Falta muita atitude no meio do povo de Deus. Irmãos, tem muita falatória, tem muita falácia, mas tem pouco mover, tem pouca ação, tem pouca atitude. Irmãos, eu vejo muita hipocrisia em pessoas que tão somente falam e não faz nada, irmãos. Irmãos, muitas pessoas precisam, às vezes até, sabe de quê? De um abraço. Muitas pessoas precisam de um ombro amigo para chorar. Muitas pessoas precisam apenas de sua presença ali, não somente uma presença presencial, mas alguém que realmente, de fato e de verdade, esteja presente na vida daquelas pessoas para dizer: irmão, eu estou aqui. Quer chorar? Vamos chorar. Eu quero chorar quando você chorar. Eu quero se alegrar quando você se alegrar. Irmãos, muitas vezes, irmãos, o que precisa no meio do povo de Deus é ação, é atitude. É a pessoa fazer a coisa acontecer, coisa que não está acontecendo, irmãos. Eu vejo muita hipocrisia no povo de Deus, um povo que se diz ser povo de Deus, mas um povo que querem simplesmente dizer: eu tenho fé, mas não tem obras. Eu tenho fé que Deus ele vai fazer a coisa acontecer, mas não faz com que essa coisa aconteça. Fica parado, fica estacionado. Irmãos, Deus está à procura de pessoas, irmãos, que se posicionem na brecha, se coloquem na brecha para fazer a diferença, irmãos. Então é isso que está faltando no meio do povo de Deus. Vamos se movimentar, vamos fazer a coisa acontecer. Não vamos ficar parados dizendo apenas que vai acontecer, que alguém vai fazer, vamos apenas orar. Irmãos, é preciso de atitude. Abraão teve uma atitude, Raabe teve uma atitude, Moisés teve uma atitude, Josué teve uma atitude, Elias teve uma atitude, Eliseu teve uma atitude. Irmãos, precisamos ter atitude. Precisamos fazer a coisa acontecer. Amém? Esse versículo, quando fala que assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras é morta, é porque precisamos ter boas obras. Boas obras, irmãos, é serviço. Precisamos ter serviço, irmãos. A coisa que vamos apresentar diante de Deus quando chegarmos diante dele são nossas obras. Deus vai olhar para nós e vai dizer: mostrem suas mãos, que eu quero ver suas obras. Eu te pergunto, irmãos, que obras você vai apresentar? Que obras nós vamos apresentar, aleluia, diante daquele que tudo sabe, aquele que sonda nosso coração, aleluia, aquele que sabe quando nós levantamos, quando se assentamos, aquele que sabe a palavra que vai chegar em nossa boca, antes de chegar em nossa língua, ele já sabe, aleluias. Ele sonda nosso coração, irmãos, não adianta. Podemos enganar a todos, menos a Deus. Então eu te pergunto, onde estão as tuas obras? Amém? Guarda essa palavra em teu coração e pense sobre isso. A fé sem obras é morta. Assim como um corpo sem um espírito é morto, a fé sem obra é morta. Pense nisso, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.